E aí família, tudo bem? Eu sou Rafael Bruno Diogo, produtor audiovisual. E eu quero ajudar comunicadores a viverem de produção audiovisual, ganhando aí em média de 5 a 10 mil reais por mês. E o vídeo de hoje eu vou falar de um assunto muito importante. Eu vou ensinar uma técnica de produção, que é a decupagem. Você sabe o que é decupagem? Decupagem é um assunto muito importante para quem quer ser produtor. Esse é um atalho curto para você fazer depois tudo que você precisa, basicamente na metade do tempo, se você fizer uma boa decupagem. A decupagem de produção é o início de todo o planejamento. Vai te poupar estresse, vai te poupar dinheiro e vai te poupar tempo. Por isso que a melhor forma de você iniciar é você fazer uma boa decupagem. O nome da decupagem vem de recorte, né? A decupagem em si é você pegar tudo que é necessário, né, para fazer o produto audiovisual e catalogar tudo, para depois você começar realmente a ir atrás. É um planejamento inicial, é um recorte de cena a cena, basicamente. Porém, o que você vai ver na internet, muitos estão falando de decupagem, eles falam da decupagem de direção. Que a decupagem de direção também é muito importante para o produtor. Depois que ele tem toda a decupagem de produção, ele vai ter a decupagem de direção e ver como ele pode otimizar ainda mais a produção e a decupagem dele. Porque se tem lá uma cena, né, que é num campo aberto, que tem muita gente. E se o plano for um plano detalhe, eu não vou precisar de tanta gente assim, de tantos figurantes. É importante você alinhar depois todos os setores. Eu vou te ensinar o método que eu uso. Eu digo isso porque muita gente tem várias formas de decupar, de começar um planejamento. Se você ficar até o final, eu vou te ensinar a minha forma de decupar. Como eu aprendi durante esses anos todos de produção a fazer um bom trabalho. Mas antes de ensinar a técnica, eu vou dizer o que não é decupagem. A decupagem de direção não é a decupagem de produção, viu? Não se esqueçam disso. Leitura do roteiro também não é uma decupagem, porque ali você está primeiro analisando um roteiro, né? A leitura do roteiro é super fundamental e o produtor tem que saber ler o roteiro com olhos de produtor. Quando eu já pego um roteiro, eu já vou imaginando toda a cena e tudo que vai ser preciso automaticamente. E quando eu ensinar essa técnica para vocês, né, de decupar, vocês vão entender o que eu estou falando, porque a gente já vai quantificando, precificando quanto tempo a gente vai levar para levantar todos os insumos, todo o material. Vocês fiquem até o final para saber sobre isso. Outra coisa que não é decupar é você fazer a agenda. Não está dentro da parte de decupagem você fazer uma agenda. Muitos iniciantes até, eles acham que, por exemplo, ler o roteiro, fazer uma agenda, uma decupagem de direção é uma decupagem de produção, mas não é. Antes de começar realmente, eu quero deixar claro que a decupagem é o segundo processo que você vai fazer como produtor. Que o primeiro, obviamente, é fazer uma leitura técnica do roteiro. E não é uma leitura que nem você lê um livro, né? A leitura técnica é basicamente você ler com o olhar de produtor. Já imaginar possíveis planos, já imaginar a dificuldade que é se fazer aquela cena. Tentar incrementar a cena com o olhar de produtor. Obviamente, tudo isso tem que ser ajustado com o orçamento, né? Quando a gente está lendo um roteiro, aí a gente vai ver a dificuldade que vai ser feita aquela cena, né? Vou dar um exemplo básico. A cena do Matrix, né? Aquela cena clássica do Time Bullet. Várias câmeras ao redor fazendo um stop motion gigantesco, né? Um stop motion animal. E dá aquela sensação de freeze time, né? Imagina como o produtor imaginou essa cena junto com o diretor e o grau de dificuldade. Então, muitas vezes é numa leitura técnica que você vai ver esses tipos de coisas. Por exemplo, no meu filme No Impulso, logo quando eu estava escrevendo, eu já tive um olhar de produção em uma das cenas que eu queria que fosse um plano sequência e ao mesmo tempo uma passagem de 40 anos. A ideia inicial foi barrada por causa de orçamento. A solução que a gente resolveu isso foi uma forma simples, eficiente, continuou o plano sequência,
e deu um aspecto para o filme diferente. Você sabe que ali teve um planejamento, né? Tudo que você vê em um produto audiovisual tem motivos para estar ali, ou pelo menos é para ter. E é dentro da leitura do roteiro técnico, né, que você vai ter todos esses insights, todas essas coisas. E aí você começa como produtor a anotar no roteiro. Existem os espaços grandes, que, né, por isso que o roteiro tem uma formatação exata, exatamente para você fazer algumas anotações, rabiscar. Então, eu com o meu roteiro é todo rabiscado, né? Muitas vezes eu também já corto cenas, não, isso não vai funcionar, Isso tudo dentro de uma leitura técnica. Quando eu faço o corte de algo que não está funcionando, eu estou ganhando tempo, estou ganhando dinheiro, estou ganhando um produto melhor. Mas chega de conversa fiada e vamos lá mostrar como é que é essa tal decupagem de produção. Agora que vocês já sabem o que é uma decupagem e a importância do que é uma decupagem, eu vou mostrar como é que é feito na prática, né? Eu vou ensinar a minha técnica. Basicamente, muita gente tem a forma própria de decupar. Então, eu aprendi estudando bastante, com a experiência, errando também, né? Porque a gente sempre erra no processo de aprendizagem. E por isso que eu sempre digo, ó, por mais que errem, continuem. É muito importante o erro e você saber lidar com o erro, né? Que se você usar esse processo, você mata em segundos. Para você ter uma ideia de como é rápido você fazer isso, né? Só para vocês terem uma ideia do poder dessa técnica. Aqui eu não tenho um roteiro completo, tá? Eu peguei aqui uma ideia que eu estava já esboçando. Joguei aqui no Celtics, tá? Não é esse Celtics online pago, tá? É o que eu baixo, né? Tem na internet. Eu vou botar aqui o site da onde eu baixei ele. Não tô ganhando dinheiro do Celtics, mas é a melhor ferramenta que eu acho para fazer pré-produção, escrever roteiro, tirar uma ideia, né? Roteirizar ela. Eu costumo usar esse aqui porque a parte de pré-produção do outro é pago. Então, eu já estou fazendo, você que está iniciando, economizar no mínimo R$150 por mês, porque lá você paga mensalmente. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, tá? O roteiro está aqui, tá? Bem colocado, tá feito aqui todinho ele, vocês estão vendo. A ferramenta que a gente usa para iniciar a decupagem de produção é essa daqui, tá? Ó. Toda a decupagem vai ser somente nesta ferramenta. Mas antes, como eu expliquei, de a gente fazer a decupagem em si, existe um processo muito importante que é a leitura técnica. É a parte mais importante desse processo inicial, antes de a gente começar o planejamento e produzir mesmo. A importância da leitura técnica é justamente essa, de a gente conseguir tirar o roteiro do mundo das ideias e trazer para a realidade, né? E isso a gente faz muito com a nossa própria imaginação. Geralmente, quando eu vou lendo, essa é a minha técnica de uma leitura técnica de produção e até de direção, tá? É uma dicasinha. Eu já vou criando imagens mentalmente para que eu já tenha uma noção do que vai ser preciso para fazer aquela cena. Vou dar um exemplo aqui, ó. Do lado de fora da estação, vemos 4 homens, vestidos como capatazes com roupas baratas. Homem 1, Homem 2, Homem 3 e Homem 4 e Carlos, né? Vestido com colete e chapéu. Ele fuma um cigarro. Da esquina surge uma luz de um farol, seguida por outra luz de um outro farol. Abra um portão. Os 4 homens se movimentam para abrir o portão antes mesmo dos caminhões chegarem perto. Homem 1 e 2 ficam segurando os portões, cada um de um lado. Carlos olha os caminhões entrarem, dá uma última tragada e joga o cigarro fora. Como vocês podem ver, toda essa minha leitura me criou imagens, e aí com isso eu já posso ir produzindo, entendeu? Porque eu já estou com essa imagem na minha cabeça. Por exemplo, aparece só o Carlos fumando, né, um pouco ansioso, os homens também tudo esperando, ansioso. Quando
eles avistam, quando o Carlos avista já o farol, ele dá uma tragadazinha, entre uma tragada e outra, ele grita, abre um portão! E aí os outros, os capatazes, né, os figurantes, 2 deles pegam e abrem um portão e os caminhões entram dentro da estação. E aí assim que o caminhão entra, ele dá a última tragada e joga o cigarro fora. E aí corta para a próxima cena, entendeu? Então tudo isso eu já mentalizei como seria mise-en-scène, tudo. Porque não tem como fugir muito dessa mise-en-scène. O diretor pode até fugir, mas se tu cobrir a mise-en-scène básica que está aqui, que você vai criar toda a cena na tua mente, você já vai começar a ir catalogando melhor, né? Por exemplo, ele diz aqui que tem um portão, então esse portão tem que ter em cena porque ele vai ser aberto. E aí aquela questão que eu sempre digo de adequar todas as situações, se a melhor locação não tiver esse portão, ou você vai ter que filmar em outro canto para depois, né, ir para uma estação real, né, que é as famosas trucagens, né, como pode fazer de outra forma. Na meu ver, em minha experiência de produtor, essa cena poderia ser feita de 3 formas, tá? A gente poderia alugar um estúdio e subir tapadeiras para fazer uma estação de trem, né? Só fake mesmo, fakear uma estação de trem dentro de um estúdio, que aí ficaria muito caro, porque a gente teria que basicamente levantar toda essa estação, mesmo que seja só tapadeira, só as partes que a gente vai ver, fica caro, porque tem um aluguel de estúdio, né, envolvido nisso. A segunda forma mesmo é fazer a mesma coisa sem ser em estúdio, né, montar em algum canto aberto. Que também ia ter uma locação mais barata, mas teria problemas, porque como é aberto, né, eu teria problemas de externa e não ia ter controle da luz, então ficaria mesmo à mercê de gravar de dia ou de noite. E a terceira forma mesmo é você ir pesquisar uma estação mesmo antiga, e mesmo que não seja antiga, que já estiver um pouco moderna, e essa é a forma mais barata também, é aquela estação onde você pode modificar lá. E aí você entrar em contato com o responsável. Se você vai ter que montar em cima para deixar ela de época, mais de época ainda, tem que avisar. Você vai ter que depois disso produzir, deixar exatamente igual. Tem que ser num horário onde não vai ter movimentação, né? Então tudo isso tem que ser pensado e pesado pelo produtor, tá? Viu como eu pensei em mais de uma solução de como fazer essa cena? Isso é muito importante também. Vai que uma dá errado, eu já sei como a outra. Eu já tenho 2 opções a mais para o diretor e para o produtor executivo, para apresentar para eles, né? Caso eles não queiram gastar muito, o diretor vai falar, não, essa forma aí é muito custosa. Pense em outra. Eu já tenho 2 na manga. E é basicamente assim que eu vou fazendo a leitura técnica, é o como, né? Como é que isso vai sair mesmo do mundo das ideias para o mundo real. Então a gente daria exatamente só essa trucagem e aí daria certo fazer essa cena. Então eu iniciaria procurando, né, uma estação real de trem. Vamos dizer que eu já tinha ligado, feito uma pesquisa e achei. O que é a estação de trem? Você procura que tipo é isso que está marcado, uma marcação, uma locação. Tá aqui, location, né? E eu adiciono. Vê o que veio para cá? Clica 2 vezes e aí ele vem para descrição. Aqui você pode fazer algum tag, né? Aqui, se você tiver alguma imagem, alguma coisa de relevância em imagem, você pode upar aqui também, tá vendo? E aqui você bota o endereço, né? Então aqui é só para dar um exemplo como isso já vai facilitar todo o teu processo. Aí aqui já aparece aqui para a equipe que vai lá iniciar. Olha como é foda isso. E aí você já bota aqui as cenas, né? Para você ver quantas cenas isso daqui vai aparecer. Você já bota para cá e já vai facilitar todo o processo até de quando for achar o cenário. E aí bota aqui o nome do responsável da locação, geralmente tem um produtor de locação, né? Aí tu bota aqui o nome dele, tá? Ou do assistente de direção, quem tiver responsável, né? Às vezes pode ser até tu, aí tu bota o telefone. Olha, eles botam até informações da locação em si, do local, né? E aí conforme você vai preenchendo,
você vai aprimorando, dando muita informação. Percebe que isso você está munindo de inteligência todos os setores. E é super importante a inteligência no planejamento, tá? Isso é um pouco demorado, mas é muito mais demorado fazer por outros processos, tá? E aqui fica completo. Eu citei que eu levei 3 semanas para fazer a decupagem toda. Nesse processo eu faço na metade do tempo, uns 7 dias eu termino de fazer um longa-metragem, uma decupagem bem feita. Eu levei 3 dias para catalogar todas as cenas. Toda cena, quem fala vai aparecer já, tá? Ó, apareceu o Carlos, porque ele falou nessa cena, tá vendo? Ó, isso é só a primeira cena. Ó, aqui aparece a cena e você vai lá e coisa. Então, só que nessa cena, eu gosto de acrescentar também quem está aparecendo. Então eu venho, ó, homem 1, tá? Adiciono um extra. Geralmente isso daqui é um figurante, tá? Aí você vai adicionando, tá vendo? E já vai marcando no teu roteiro para te facilitar a visualização para todas as equipes. Todos eles estão vestindo colete e chapéu. Então vocês estão colete e chapéu é props. Cadê props? Adereços. Cigarro. Fumou um cigarro, tá vendo? Da esquina surge luz de um farol, seguida por outra luz de um farol. Aqui a gente pode fazer com iluminação ou com os próprios carros, mas geralmente é melhor fazer quando você tem mais controle, que é com iluminação. Então isso daí fica para a parte, nessas luzes aqui, ó, já marco para a equipe de luz. Aí eles já sabem que aqui vai ter que ter ação deles no roteiro. Então, quando eles receberem a planilha de iluminação, eles já vão saber, ó, porra, aqui eu já tenho que usar essa luz. A gente vai usar do carro ou a gente vai usar 2 canhões, para simular o carro, entendeu? Então, é muito importante. Conforme você vai descrevendo, na descrição vai aparecendo aqui, ó, estação de época, cenário. Por que é importante você botar em tudo as tags? Porque outra forma de facilitar e aprimorar ainda mais a tua produção é quando você bota esse tag, você vai fazer tipo um relatório para cada setor. Você vai entregar a decupagem referente de cada setor. Por isso que é muito importante, porque você vai setorizar tudo depois. Então a tag tem que estar referente, ao setor em si. Cenário vai ser para a galera de cenário, para o produtor de cenário. Muitas vezes vai ser você mesmo, pela experiência, ou você com o diretor e o diretor, assistente, tá? Aí aqui props, você vai botar aqui arte, lights, você vai botar para a galera da fotografia, diretor de fotografia, e aí vai personagens para preparador de elenco ou diretor, vai ter uma lista para isso. No final que tu faz tudo isso, tu ainda vai separar por setor. Eu mesmo tenho uma planilha específica para cada tipo de setor, e o que é importante para cada setor. Como vocês estão vendo aqui, isso deixa muito mais organizado, tá? Isso aqui é o básico para você começar a fazer o teu planejamento de produção. E é muito importante depois você fazer a decupagem para cada setor, que é vir no catálogo principal e ir separando na planilha, fazendo a planilhagem. Para depois que está feito, aí tem um outro processo que é a parte, que a gente chama de precificar tudo. Você vai fazer o balanço para o produtor executivo, e aí para liberar as verbas para você ir produzir. Então assim, esse é o básico para fazer uma decupagem.
Então, viram como é diferenciado mesmo você fazer uma decupagem bem feita? Você economiza mais ou menos 50% na produção e na pré-produção. Então você agiliza todo um processo, né? Óbvio que vai existir, às vezes, contratempos, né? O que eu chamo de poderoso produtor, ele sempre vai estar preparado para tudo. Ele já ganhou aí 50% do seu tempo a mais, né? Ele pode ter alguns contratempos que não vai afetar tanto a produção. Agora imagina tu pegando aí 3 trabalhinhos no mês, que cada um paga R$ 3.000 para você produzir, é R$ 9.000. Se tu ganhou 50% do tempo, significa que tu pode produzir 50% a mais. Então, pensa e começa a fazer isso, tá? Se você gostou desse vídeo, se ele foi importante, se você aprendeu algo, dá uma moral aqui pro produtor, dá um joinha, segue e aperta no sininho aí, que eu vou sempre estar trazendo essas informações, ensinando aqui como se tornar esse poderoso produtor, esse produtor que você consegue produzir tudo, né? E ganhar aí, né, bem por isso. Comenta aí também, eu gosto de ouvir vocês, se vocês têm alguma dúvida sobre produção, se você tem algum assunto sobre produção, pergunta aqui pro produtor, que eu respondo com o maior prazer. Eu vou indo nessa, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau! Dá um joinha aí, se inscreve no canal e não vai perder o próximo conteúdo, tá?